Olá, Melissa. Me conta aí de onde você está Olá, falando. olá, Hilário, tudo bem? Eu estou falando de Sydney, na Austrália. Há quanto tempo você está aí na Austrália, em Sydney? 3 anos e 3 meses. Como é que está a situação da Covid aí e como é que a liderança, o governo, está pedindo para a população entrar na quarentena? Bom, aqui, assim, o governo ele está sempre fazendo, né, propagandas na TV, rádio, a gente liga o rádio, está toda hora falando sobre o Covid, nos alto-falantes, nas praias, está todo mundo. O governo, o que que ele fez? O governo ele fechou o país, né? Sim. A Austrália, ela é uma ilha gigante, né? Então as fronteiras, não existe fronteira terrestre, né? Acho que por um lado fica um pouco mais fácil de fazer esse controle também, mas não entra no país quem não seja residente ou quem não seja cidadão, e mesmo assim quem entra fica de quarentena por 15 dias ali dentro de um hotel que o governo te fecha ali, né? É, Alguns estados na Austrália eles são mais populosos, outros menos, então também fica mais fácil ou menos fácil fazer esse controle, né? Além de tudo. Mas o governo que seria o primeiro-ministro, né, aqui, ele está em conjunto com os estados, né? Está atuando em conjunto com os estados. Claro que cada estado tem uma uma multa diferente da outra para quem infringir o que o governo está propondo, que seria a quarentena. Dependendo do estado, se você infringir a quarentena, você vai receber uma multa pesada e, dependendo, vai até para a cadeia aqui. Uhum. Você não pode se movimentar na cidade sem uma necessidade básica, que seria trabalho, que seria compras no supermercado. Você não pode ficar zanzando por aí à toa, que se a polícia te pega, você é multado também, né? Então, quer dizer que você está me E dizendo que a polícia está atuando nesse controle. E é um sim, controle até sim, coercitivo, também está ajudando. as pessoas a saírem de Sim, um bairro para o outro. Você também me falou alguma sim, coisa sobre o feriado de Páscoa, né? Que houve um controle sim. bem enfático sobre isso. Me lembro que no feriado de Páscoa, a polícia estava bem ativa, né? É, Parando as pessoas na rua. Ó, você está indo para onde? Por que você está indo para tal lugar? Mas para quê? Né? Se eles percebessem que você estava indo sem nenhum motivo, andando por aí, por aqui, eles multavam. Uhum. E a multa era pesada. É uma multa pesada, né? Porque eu ouvi falar em torno de US$ 1.000 por pessoa. E você só podia andar no carro, por exemplo, só com alguém que morasse com você. Você só pode sair com alguém que mora na mesma casa que você. E É, não pode andar muita gente no mesmo carro. No máximo, acho que 2 pessoas. nos supermercados e nesses lugares que as pessoas necessitam comprar comida, como é que está o uso de máscaras? Então, eu acredito que varia de bairro para bairro também isso, né? Alguns bairros eles usam menos, alguns bairros usam mais. É, Tem um bairro aqui em Sydney chamado Mosman, que é um bairro, seria um melhor bairro aqui, né? O bairro mais caro. E lá nesse bairro tem muito idoso, muito idoso. E eu percebi que eles circulam bastante. Nem todos usam máscara, mas no geral, que eu posso dizer aqui que eu tenho visto, né? Em torno de 70%, mais ou menos, estão usando máscaras. Ok. As pessoas elas estão respeitando a distância, o distanciamento social, elas estão se respeitando a distância de 1,5 m, isso estão respeitando sim. Tá muito vazia a cidade, muito vazia. O pessoal está trabalhando de casa, quem pode, né? Que eu acho que é fácil, é um pouco mais fácil o controle aqui, por exemplo, porque não é um lugar populoso e as pessoas trabalham mais em banco, em grandes corporações, então elas têm condições de trabalhar de casa. Agora, outros trabalhos, como cafés, restaurantes, hotéis, foram bem afetados, bastante. O governo está fazendo alguma distribuição de renda para os profissionais de hotéis, bares, restaurantes? Na verdade,
aqui funciona da seguinte forma, né? Aqui em Sydney tem muito imigrante e esses imigrantes, muitos deles são temporários. Visto de estudante, por exemplo, é um visto temporário, né? Se eu não me engano, tem mais de 1 milhão de estudantes aqui em Sydney nesse visto, mais de 1 milhão, e muitos deles perderão o trabalho. E o governo não ajuda financeiramente quem é estudante. Ele ajuda apenas quem tem a residência permanente ou quem é cidadão. Aí o governo entra com uma ajuda. Aí você tem o direito de fazer essa retirada. A única coisa que os estudantes tiveram direito aqui, os estudantes, se eles trabalham regularmente, Uma carteira como se fosse assinada. como se fosse uma carteira assinada. Porém, a gente só pode trabalhar 20 horas semanais. Não pode trabalhar 40 horas semanais, né? E se você trabalha nesse registro oficial, você vai juntando um fundo, né? Tem um fundinho que vai sendo retirado e vai sendo guardado. O pessoal chama de superannuation. Aí você só pode retirar esse dinheiro quando você vai de volta embora para o seu país de origem de vez, aí você retira esse dinheiro, ou então agora o governo liberou para os estudantes. Porém, esse valor caiu demais, né? Porque está tudo caindo, bolsa, e se eu não me engano ele acompanha esses valores de mercado internacional. Então, caiu muito. Se você tinha um valor X para tirar, você vai ter X menos 50%, vamos supor, entendeu? Isso foi o que a medida que o governo achou para os estudantes internacionais aqui. Mas para os residentes está havendo uma Sim, bolsa tem para uma ajuda. uma ajuda. Sim, tem uma ajuda. Sim, tem uma ajuda. Eu acho a Austrália um país muito que subsidia, vamos dizer assim, né, muitas pessoas. Eu acho muito. Eu não conheço bem, mas eu acredito que tem aquela ideia do bem-estar social, né? Pelo menos para os seus cidadãos, né? Então, assim, a pessoa não vai precisar de estar preocupada com comer, de ter alimento ou não na casa, porque o Estado vai fazer a forma. Outra, né? É outro conflito aqui também, né? Se a gente for pensar isso, porque se a gente for comparar no Brasil, a gente fala de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, né? Aqui tem Bolsa tudo também, né? Às vezes a pessoa que não está trabalhando também está recebendo. E o governo espera que isso faça com que a pessoa tenha uma moradia e tenha uma alimentação, mas a gente sabe que nem é sempre assim que acontece. Então, sim, só residente permanente e cidadão que recebe, né, essa verba do governo. E também o governo está dando uma outra ajuda para, por exemplo, famílias que têm crianças pequenas, que muitas vezes os pais estão tendo que trabalhar de casa agora e não tem com quem deixar as crianças. Então, o governo está oferecendo, vamos dizer, a creche no Brasil é free, grátis para esses pais. Não precisa pagar mais a educação infantil para as crianças. Isso é bem interessante, porque assim, na Alemanha há também muitas dessas bolsas que ajudam o profissional a se reencontrar no novo trabalho, se ele está desempregado, a encontrar um novo emprego. Existem vários níveis disso, até aquele que chega no estado que não consegue mais arrumar emprego, que ele ganha cursos, ganha várias coisas para tentar ser relocado, até mudança de cidade. Mas se ele não está empregado, existe ainda uma ajuda de custo por um longo tempo. E é interessante que eu vi isso, que até os serviços sociais, porque eu trabalhei para o serviço social alemão, e tinha lá gente defendendo de como distribuir mais comida para essas pessoas, para elas terem o direito de tomar cerveja e de comprar cigarro com o dinheirinho da bolsa que eles ganhavam. Assim, minha cabeça assim, eu tinha a mente aberta e os funcionários do governo falando que isso era importante porque essas pessoas, embora estavam numa condição muito precária, elas tinham direito a ter prazer, né?
E aí, com esses tipos de restaurantes universitários de $1, €1, R$ 1, davam alimentação para eles, então eles tinham essa alimentação subsidiada, e eles economizavam para trazer de alguma forma que eles quisessem. Isso é bem revolucionário, uma forma de empatia com o cidadão. Sim. Sim. Aqui, bom, eu não sei te dizer assim, né, como eu não trabalho nessa área social, como que realmente isso funciona na prática, né? Também tem o pessoal, tem alguns refugiados também que a Austrália recebe, né, que também recebe uma bolsa. E teoricamente, se você é refugiado, você não pode trabalhar, porque você está recebendo esse subsídio do governo, mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Mas, tem muita coisa aqui que eu não sei te explicar muito bem, assim, com certeza, porque eu não estou na área, né, para... Eu sei bem disso, porque até uma época eu estava em Berlim e bem do lado da minha casa, não sei, sei lá, 1 quilômetro da minha casa, tinha um centro que foi usado por sírios, né? Só meu colega depois assim que veio falar, né? Não, aqui está usando esse centro desse ginásio para o sírio fizeram um centro de reabilitação de treinamento dessas pessoas, na Alemanha, na regionalização, para eles serem uma vaga na sociedade. Isso eu não tinha visto. E tem outro acho que fizeram também a chave e tinha uma vista para ele. Mas assim, eu vi um centro da cidade, era dentro da cidade, né? Não era próximo, era de convivência, mas a gente morando bem pertinho, eu não tinha acesso, não sabia da existência, assim. Porque eu estava lá, mas assim, como eu viajava muito, eu não via, né? Assim, não tinha tanto. Mas assim, trazendo agora para o lado pessoal, como é que você está lidando agora com a quarentena? Porque a gente aqui no Brasil deve estar no mais ou menos hoje o 35º ou 36º dia. Como é que está sendo essa quarentena para você, pessoalmente? Olha, para mim, eu acho que eu tive fases, né? Desde quando surgiu, né, esse coronavírus, a gente é uma coisa nova, né? A gente geralmente tem medo, receio, né, do novo. A gente não sabe no que vai dar. No começo eu fiquei meio desconfiada, depois eu fiquei com um pouco de medo, mais medo pela situação nossa aqui de estudante ainda, e medo de perder o trabalho, e um pouco de medo também da família no Brasil, e medo do que fosse acontecer no mundo, né, de forma geral. A gente não sabe, né? Porque criou-se uma atmosfera de pânico mesmo, né, nos primeiros dias, eu acho, no mundo. Depois isso foi suavizando, tanto que nesse meio tempo eu até fiquei uns dias sem trabalhar, perdi uns trabalhos, depois eu consegui outros, né? E tô me ajustando aqui, porque o custo de vida aqui em Sydney ele é muito alto, aluguel é muito caro. E então, aí eu falei, bom, agora que eu já tô mais serena, assim, até eu fiquei pensando, como é que eu posso ajudar de alguma forma dentro da minha casa também, né? Aí eu criei um grupo no WhatsApp de meditações sistêmicas, bastante brasileiro se envolveu nesse grupo, e aí por 14 dias eu mandava vídeos, mandava meditações, e foi bem aceito, o pessoal gostou bastante, tive bastante feedback legal. Eu acho que assim, foi a única forma que eu encontrei mesmo de ajudar efetivamente, porque a gente está meio que de braços amarrados, parece, né? Você não pode sair, não pode se divertir. Eu gosto de ficar em casa, eu saio para trabalhar, quando eu volto, eu vou ler alguma coisa legal, vou assistir um filme legal, uma série legal, vou cozinhar que eu gosto. Então, eu estou aproveitando para fazer as coisas que eu gosto e que dificilmente eu tenho tempo na correria do dia a dia, né? Lógico que eu imagino que para cada pessoa a situação é diferente, nem para todo mundo, né, é igual ou seja confortável, como para mim está sendo de certa forma,
porque ainda estou conseguindo pagar minhas contas, não está sobrando um centavo, mas dá para pagar, né? Vou ter que talvez renegociar até com a escola, porque como estudante a gente tem que pagar, a escola está dando aula online agora, então tá todo mundo tentando renegociar as coisas, né? Jeito tem, a gente sabe que tem, a gente só precisa arrumar um jeito, né, de conversar, tal. Mas, por enquanto, para mim está sendo tranquilo. Deixa eu recapitular aí, porque é aquela coisa aqui que a gente aqui no Brasil está dizendo assim, olha, está todo mundo no mesmo oceano, mas uns estão em África e outros estão em Ásia. É mais ou menos isso, eu acho. Mas assim, é importante sacar que em diferentes condições, algumas coisas que você disse é muito importante. Aí vai você me ajusta se eu recapitular alguma coisa de forma equivocada, tá certo? Uma coisa que você falou muito importante que eu achei assim, realmente sentiu várias coisas durante Sim, esses dias. Eu particularmente também tive sim. medo. Tive fases. Os últimos dias eu tive raiva, assim, quer dizer, é normal de você perceber e até o processo que está acontecendo, tanto internamente como os políticos, lideranças, estão assumindo esse processo para tomar conta da população e nos apoiar, e cada um de nós se apoiar. Aí você falou também de cuidar, de fazer coisas que lhe dá prazer, cozinhar, ler, assistir filmes. Então, assim, são coisas que você tem prazer e lhe enriquece pessoalmente, emocionalmente. Está dizendo que está ativa também, que está na escola assistindo aulas, então tem um desafio de estar aprendendo alguma coisa. Então, assim, Sim. a mente não está solta, né? Você está focado no objetivo. A coisa que você falou, assim, que eu achei muito importante também, que é o serviço ao outro, assim, a contribuição com um grupo que passou 14 dias fazendo meditações com o grupo de brasileiros que mora aí. Então, isso tem um serviço de contribuição, de serviço ao outro, de solidariedade, de não estar sozinho, assim, de estar dando a mão para o outro, que isso é bom, que você está ajudando os outros, mas também está criando Sim, uma rede de bem-estar consigo, né? sim. Sim, porque a gente já, assim, a gente vive, como estudante, a gente vive na pele aqui uma montanha-russa, né? A gente sabe como que é difícil, tanto financeira quanto emocional. Agora já está mais estabilizado, porque já tem 3 anos que eu moro aqui, né? Mas eu sei que tem gente ainda que está muito instável, né? E às vezes uma palavra, qualquer coisa que você fala que você acha que você não vai ajudar ninguém, às vezes faz um efeito muito grande para a pessoa. Perfeito. E Então como é tu isso. cria bem-estar no outro, e esse bem-estar no outro reflete de volta na gente, né? Sim, Então, sim, reflete em tudo, em todos à nossa volta. Acho importante, eu vejo aqui, agora estou acompanhando um pouco mais as notícias políticas aí do Brasil, que está uma confusão total, né? Mas acho importante que não se separe o que está acontecendo na política e o que está acontecendo na saúde, né? Então, assim, agora eu vou focar para a política e esquecer que a gente está com um problema de vírus no país. Não pode fazer isso, sabe? Eu acredito, porque senão o índice de confirmados no Brasil vai subir assustadoramente, porque as pessoas vão parar de se cuidar, né? Porque vai ser um motivo, talvez, para as pessoas pararem de se cuidar. Sei que aí é mais difícil controlar, nesse sentido de a pessoa não sair para trabalhar, é mais difícil. A Austrália, em termos de território, ela é praticamente o mesmo tamanho do Brasil, só que em população, ela é a São Paulo é a grande São Paulo aqui dentro. São 25 milhões de habitantes, em comparação a 209 milhões de habitantes. É muito diferente. Mas eu acho muito importante que as pessoas se conscientizem que o que elas puderem fazer, elas façam. Tanto para si quanto para o outro. Porque é uma forma de proteger. E esse desvio de olhar aí para a política, para o que está acontecendo, também vai desviar o olhar do cuidado. Eu tenho um pouco de medo disso.
que se desvie. Uma das coisas que eu tenho levantado, eu tenho conectado com pessoas do mundo inteiro e aqui do Brasil, que é exatamente a ideia desse projeto, é mostrar como essa valorização humana, valorização desses cuidados, Sim. de uso de máscara, todos os protocolos de segurança, lavar Claro. mão, distanciamento social. É muito essencial, porque sim, desculpa. É muito essencial porque aqui na Austrália a gente está vendo os efeitos disso. A gente está conseguindo ver o efeito. Tanto que, só para dar um apanhado geral aqui, que eu peguei alguns dados. No total, teve 6.695 casos confirmados aqui, 80 mortes, 5.372 recuperados. Nós temos aqui na Austrália, vamos dizer, 7 estados e um distrito federal, vamos colocar assim, né? Tava tendo eu lembro que teve uma época, não muito tempo atrás, a Austrália estava em número de casos equiparado ao Brasil. Se eu não me engano, o Brasil estava até abaixo da Austrália, se eu não me engano. Numa data ali. Tava 2.000 e pouco, ou 3.000 e pouco, e a Austrália um pouquinho em cima. Hoje, a Austrália já conseguiu zerar o número de casos novos em 2 estados, e os outros estados só tá decaindo. Vai chegar uma hora que vai terminar isso. Então, mas por quê? Porque houve medidas e as pessoas cumpriram as medidas. Houveram medidas e as pessoas cumpriram essas medidas. Então, eu acho importantíssimo que no Brasil as pessoas se conscientizem também, que elas façam o que elas podem fazer. Ah, mas você está sendo radical, está mandando a pessoa que tem que trabalhar para comprar o pão, né? Não, não é isso. A gente sabe que cada caso tem um caso, mas que as pessoas façam o que elas puderem fazer de melhor. Que se conscientizem, porque você falou o dado de quantos mortos até agora? Na Austrália? Sim. 80 mortos. E 6.695 casos confirmados. O Brasil já passou de 50 mil casos confirmados, não? Não, a gente deve ter muito mais porque a gente não faz teste. E o número de mortes, mesmo assim, com o número de mortes, é dito que tem muitas mortes sem confirmação, mas a gente não sabe, mas só ontem a gente teve 400 mortes. Então, é um número alto. A população, as lideranças, os profissionais da área urbana precisam se juntar para essa mensagem conjunta de não e na melhor possível as sociedades. Para o permanecer alto de distanciamento social, haver alguma distribuição de renda, de solidariedade, para que a gente consiga passar essa fase sem perdas. Sim, é importante também que as pessoas se conscientizem da higiene, né? Da higiene pessoal, no lavar as mãos, né? Isso é muito importante. Eu me lembro minha irmã contando uma história uma vez, que ela falava que ela trabalhou num banco uma época, e ela contava dinheiro, né? Tinha que contar dinheiro. E não faz muito tempo isso não, coisa de 6, 7 anos, eu acho. E ela ficava com o álcool em gel do lado, e ela passava toda hora depois, né, o álcool em gel. E ela falou que ela era, vamos dizer assim, rechaçada pelas pessoas, porque ela tinha o álcool em gel ali do lado, né? Aí é interessante que hoje você tem que andar com álcool em gel na sua bolsa, né? Para você ver a importância que é de lavar as mãos, usar o banheiro, lavar as mãos. É coisa básica que ainda não existe esse hábito em todo mundo, né? Você falou agora, me veio a lembrança do meu pai, que meu pai era contador dessa área financeira de grande empresa, e na época ele recebia o dinheiro vivo, né? Vivo. Pequenininho, eu chegava lá na empresa dele, ele dava com a mesa cheia de dinheiro e ele refazia a contagem. Né? Uhum. Não tinha cuidado nenhum disso. Né? Então, assim, aqui mesmo eu levanto várias vezes que as pessoas deixam sapato do lado de fora dos prédios na situação de funcionário. Tem, pelo menos assim no meu prédio, tem 5 funcionários passando do condomínio. De limpeza, de recolhimento de lixo, entrega de água. Quer dizer, se um desses estiver contaminado, vai estar contaminando o sapato, depois a pessoa vai calçar, que vai sair e vai voltar. E essas informações não são claras
nos nossos sistemas de informação, né? A gente ainda no Uhum. básico de falar de lavar as mãos, passar álcool gel, mas tem muitos outros procedimentos que ainda tem um certo nuvem de desconhecimento que, Sim, ao serem aplicados, poderiam dar muito mais resultado por a gente ainda estar nessa ignorância, por, em vez de estar focando na questão de lutar contra a pandemia, né, de fazer as coisas essenciais, a gente está brigando por política, brigando. Então, assim, que tudo é importante, mas, assim, é, tudo é acima de tudo. Né? sim. É, o pânico no começo ele foi causado mesmo, não tem jeito. Tanto que aqui, você deve ter ouvido falar, eu não sei se no Brasil aconteceu a mesma coisa, os produtos de limpeza que continham é, aqueles mata 99,9% dos germes, né? Sumiram das prateleiras, até hoje você não acha. Papel higiênico, você não achava papel higiênico de jeito nenhum aqui. Sumiram, até hoje tem lugar que você vai que ainda não tem. Lenço de papel, álcool em gel, sumiram. E também os preços aumentaram um pouco também do álcool em gel, das máscaras e das luvas. É, Acho que isso é geral, acho que é global, né? Quando um produto ele está em alta demanda, o preço sobe. foi bem engraçado essa do. Até a coisa da falta de solidariedade, né? Assim, vou garantir o meu e os Sim, outros vão sim. ficar sem. É, e os outros que se lasquem. Depois de um tempo, aí eles tomaram outras medidas, né? Os mercados começaram a abrir uma hora mais cedo para deixar entrar só pessoas de mais idade ou que tinham algum problema de saúde, né? Ou uma deficiência física, alguma coisa para eles poderem entrar antes no supermercado, comprarem e saírem, depois eles abriram para o público. Ok. Alguma dica mais assim que você poderia dar? Eu pensei assim, a questão talvez de você citar assim, um filme, um livro que leu, ou uma série que viu nessa época, que desse um boom de inspiração, motivação para assim, esses dias de quarentena. Ah, eu assim, eu recomendaria até, acho que eu já até fiz essa recomendação no Facebook, aí tá todo mundo assistindo esse filme, O Milagre na Sala 7. Ele é muito bonito, é um filme sistêmico muito bonito, acho que todo mundo ali se emociona, não tem um, até o mais durão se emociona nesse filme. Eu gostei muito desse filme, achei muito legal. É uma série, na verdade é uma minissérie chamada Nada Ortodoxa, também assisti, achei bem legal. Livros, eu estou sempre lendo alguns livros do Bert, né? De constelação familiar e tal. E eu acho que assim, se você está dentro de casa, com a sua família, é uma grande hora de você sentar todo mundo à mesa, né? Jantar todo mundo junto, tomar um café da manhã todo mundo junto, conversar, contar histórias, compartilhar histórias. Olha, o seu avô fez isso, foi aquilo, sua avó, sua mãe, seu tio, né? Eu acho que a gente tava conversando com meu marido, quase marido aqui, né? Eu falei, pergunta para o seu pai, para sua mãe, fala para eles mandarem fotos, né, dos seus avós, da sua família, eu quero ver. Ainda mandei no grupo da minha família, gente, manda fotos de quando vocês eram pequenos, para meus primos, né, fui falando, que eu gosto muito dessa saber o que aconteceu, né. Então, acho que é uma hora ideal que as famílias estão reunidas, em vez de todo mundo ficar um quarto, outro no outro, no seu celular, né, no Facebook, no Instagram, se sentarem, se reunirem. E isso deve partir, eu acredito, dos pais. Não é dos filhos. Os pais devem chegar, né, e falar: vamos todo mundo sentar junto aqui agora e vamos conversar, vamos contar história, vamos reunir, vamos brincar juntos, vamos jogar banco imobiliário, que seja, sabe? Vamos fazer coisa que a gente não faz no dia a dia, que é uma correria, né? Tá todo mundo parecendo que querendo sair um de perto do outro. E agora a gente foi obrigada a ficar um perto do outro dentro de casa, nossa, obviamente dentro de casa. Então,
Conte histórias para os seus filhos, fale da história da família. Eu acho isso muito importante. As histórias das famílias estão se perdendo. As gerações não sabem o que está acontecendo. A gente está perdendo isso. E eu acho isso muito importante, que se contem histórias. Legal, isso é muito importante mesmo. Assim. Eu já quebrei muito a cabeça para saber das origens do meu pai, Sim, das origens da porque uma hora família. isso vai se perder, a pessoa vai morrer e a história vai junto, Não, né? não tem registro. Melissa? Faça o que você gosta, leia um livro, assista um filme, jogue um jogo, vai pintar um quadro, vai cozinhar, vai cuidar das plantas, costurar. Faça algo Tem importante para tanta você. coisa para fazer. É. Melissa, prazerzão. Obrigada, Nossa, brigadão. Muito é obrigada. muito bom assim, ter esse retrato sistêmico da Sim, Austrália, de Sydney e de todas as é. percepções que nós vimos durante esse período. Valeu. Muito obrigada, Hilário. Até mais. Tchau. Tchau.